Aí está, bom dia pessoal, segunda-feira, 26 de maio de 2000 e... O que é esse... Alguém mexeu no meu retrovisor. 26 de maio de 2025, agora são exatamente 11 horas e 34 minutos. E para quem ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. E aí, movimento, o César já mandou duas mensagens para pegar aqui no posto, na rua do Posto Calabria, aqui em cima do morro, para levar lá para Múcio, primeira corridinha do dia, 20 pilinhas de Comfort, assim como quem vai a merda. Ok, para começar, e nada mais. Você parou. Não, eu tô indo, merda. E se você chegou de paraquedas aqui neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou, e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se, torne-se membro e não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, vamos lá então, bora começar a última semana do mês de maio de 2025, mês a ser esquecido por nós motoristas de aplicativo. Segunda-feira chuvosa, ventosa, úmida, cafufa todo úmida, açucareiros molhados, sabe aquela coisa nojenta? Daí eu já saí com um casaco aqui, daí eu cheguei no carro, já senti calor, já tirei, daí eu já liguei o ar, já tô com frio de novo. Aquele momento que tu não sabe a temperatura, não consegue se ajustar, patati patatá. Mas não é sobre temperatura e tempo que tu tá aqui, né? Ou é? Enfim, vamos lá, vamos dar então, pegar a primeira corridinha. Já tô chegando aqui, essa próxima rua aqui à esquerda. Pegar o César, levar lá pra Mosteixeira, mas menino Deus. Daqui a pouco seguimos o baile, seguimos a resenha, seguimos a conversa. Olha, ele veio até a esquina, não satisfeito de mandar duas mensagens, ele veio até aqui, ó. Olha só, esse é ansioso. Bom dia, César. Vou abrir pra ti ali. É muito ansioso. É no final dessa rua aqui, ó. Tudo bem, me ajudou, tá tudo certo, não tô reclamando. Mas é ansiedade demais, né? Vamos combinar, ou pressa. Ou ambos. Com medo que eu desistisse, talvez. Feito, então. Finalizei minha primeira viagem. Pensa num cara ansioso, com medo que eu desistisse da corrida, não sei porquê. Trouxe lá naquela ruazinha que eu tava lá de casa aqui pra Múcia, e agora já vamos ali abastecer o posto Barcelona que tem aqui na Getúlio. Eu acabei de comprar meu cupom aqui no Baratão Combustíveis, né? Pra quem não tá ligado, 5,65 tá gasolina, mais 20 centavos de desconto, 5,45 vou pagar pelo litro agora. E depois dá ali no meio, né? Enfim, código do... Se tu não tem o Baratão ainda, não sabe do que eu tô falando, procura lá na tua loja de aplicativos. Baratão Combustíveis, um aplicativo que tem convênio com alguns postos pelo Brasil afora, com uns descontos bem interessantes, além de alguns cupons de desconto que estão rolando aí. O que eu estou usando atualmente é o Rogério 20, do Rogério do Lube, né? Então tu já tem um preço mais baixo e tu já tem mais um desconto ainda por cupom. Bem interessante. E se tu baixar o aplicativo aí, tu pode acessar aqui na descrição desse vídeo, vai ter um código ali de indicação. E a cada litro que tu colocar, tu vai dar 1 centavo pro amigão aqui. Cada centavo importa, meu bruxo. Então hashtag fica a dica. Sobre o meu passageiro, muito pertinente a viagem dele, porque ele entrou no carro. Primeira coisa que ele me perguntou antes mesmo de dar bom dia: tu conhece a Liga Cop? Eu já pensei que era um vendedor da Liga, ou enfim, né? Alguém engajado com a Liga, aquela coisa toda. Pra quem não sabe, o aplicativo aqui da região. E eu não conheço muito a respeito. Sei que é uma liga, uma cooperativa. E para concorrer com o Uber, com 99, com o Driver, enfim, né? Mas eu não tenho experiência nenhuma com eles, não estou cadastrado na liga, então eu não posso falar a respeito. Mas eu só sei que eu escuto comentários que é aquilo que acontece com tudo que é motorista, com tudo que é aplicativo pequeno que chega sem investimento, né, em mídia, que é não ter passageiro, e assim o motorista acaba fazendo corrida pela Uber ou pela 99 ou pelo Drive, e não funciona o negócio, né? Daí o negócio não funciona, porque para ter motorista tem que ter passageiro e vice-versa. E disse, que pena, fiquei triste agora, porque
o motorista que me indicou a liga me disse que a liga paga 90% pro motorista e tal, não sei o que. Isso paga. Parece que paga melhor mesmo, só que não tem corrida, então acaba que o cara acaba fazendo aquilo que tem, né? Que é o 99 Uber, enfim. Daí viemos trocando ideia toda a viagem. Daí eu cheguei no assunto do churrasco, que foi até amanhã, por sinal. Então quando tu estiver vendo esse vídeo, provavelmente já estarei lá. Se é amanhã, a partir de amanhã. E quando tu estiver vendo esse vídeo aí, se não for de madrugada, já vou estar lá no churrasco lá, resenhando com os colegas que se inscreveram, que pagaram, aquela coisa toda. Eu falei isso bastante tempo aqui no canal, enfim. Eu trouxe para esse meu passageiro agora aqui, a ideia do movimento e tal, de juntar com os influenciadores para tentar fazer um barulho na internet, tentar conscientizar o máximo de motoristas possíveis. Enfim, tentar estourar a bolha, por que não chegar nos passageiros também, né? Para entender o que está acontecendo. E achou bem legal, enfim, né? Essa foi a nossa viagem, a primeira do dia. Tem gasolina aqui? Tem. Ó, aqui ó, na bomba aqui tá 5,96 e eu vou pagar 5,45. Hashtag fica a dica. Não tô afim de passar raiva sozinho, vamos passar raiva juntos. Edi 40, bem no coração do Bonfim, na rua Henrique Dias, quase esquina com a Fernandes Vieira. Larguei aqui a minha passageira fumante, tá ali fumando cigarro antes de subir. Eu acho que ela é diarista, faxineira, cuidadora, qualquer coisa que o valha. Tá saindo de uma patroa para outra, ela falou. Ah, tô indo pra minha outra patroa, diz ela. Peguei ali no Menino Deus e trouxe ela pra cá, ela desceu antes de subir, tá acendendo um cigarrinho ali. Ó, 7,56 para onde? Farrapos, 58 centavos o minuto. Ai, não tô afim de passar raiva sozinho, pessoal. Vou fazer exercício aqui de meditação. Eu gosto de, sempre quando fecho aproximadamente 1 hora de trabalho, no caso agora são 12h40, então foi mais ou menos 1 hora que eu saí. Eu apuro ali, disse, ó, fiz 40, fiz 50, fiz 60. Aí eu defino se meu dia vai ser bom ou se vai ser ruim na minha cabeça. 52 centavos o minuto, não quero nem saber por onde é essa corrida. 6,50, 52 centavos o minuto. Nem sei por onde era. Daí, né, eu já sei, se eu conseguir fazer 40, 45, vamos chegar perto da meta. Getúlio, 55 centavos o minuto, 8,77. Se eu fiz 35, meta vai ser sonho. Se eu fiz 65, ó, vamos arrebentar no dia de hoje. Eu sempre faço, é só um parâmetro. Às vezes a primeira hora ela não significa nada, porque até porque não é a melhor hora do dia. Vamos combinar, entre 11h30 e meio-dia. Eu tô falando entre 11 e meio-dia e meio, 1 hora, né, que eu começo nesse horário. Então, a minha primeira hora sempre vai estar nessa perna, nesse turno que não é o melhor do dia. Mas normalmente funciona bem na minha cabeça. 34,80. Você deve estar curioso para saber quanto que eu fiz nessa primeira hora, né? 3 corridas, 34,80. Então, meta vai ser sonho hoje, né? Meta vai ser sonho. Quer dizer que eu vou fazer 10 horas para R$350? Não. Vai ter horas que eu vou fazer mais. 59 centavos o minuto. Fiquei viciado nesse aplicativo, sabe? Não sei se ele veio pro bom ou se ele veio pro mal, que às vezes o cara deixa de fazer umas corridas que poderia fazer. Pela conexão, pelo destino, pelo flow. Mesmo que ela seja mal paga. Mas é porque eu tô num lugar bom, tipo, na teoria isso aqui é no meio dos puff, né? Bem no meio dos puff. 8,56. Já tocou essa aqui antes, não tocou? Ou estão tabelando as corridas para 8,56 agora? E curioso ou não, a maioria das corridas que eu tô recusando aqui com vocês nesse momento, enquanto eu falo aqui, entre 34 e 35 reais a hora. Pelo aplicativo dos mentirosos. Pelo aplicativo dos preguiçosos, não, né? Não é. Não tem nada de preguiçoso. Ele é só um aplicativo elucidador. Mais um dia difícil.
Mais um dia e a minha passageira continua ali, ó. Já acabou o cigarro dela, que eu vi que ela jogou fora no chão. Tô com companhia, mas não deixará ela subir. Não sei porquê. 681 para Múcio Teixeira. 52 centavos o minuto. R$31 a hora. Agora há pouco tocou uma corrida 27 pila lá pro Rubem Berta. Antes dessa senhora aqui, eu quase fui. Mas alguém dizia 1,16 o quilômetro. Provavelmente o aplicativo já tá mandando pela freeway, né? Eu já recuei na mesma hora. Deveria ter ido, eu acho, sabe? Tem horas que o cara tem que estar na periferia, não tem jeito. Tem horas que o cara tem que estar no puff, nos puff, não tem jeito. 13 pilas pro Barra. Cara, 13 pila pro Barra pra rodar 8 km. Já perdi. Começamos assim a semana. Não vai ser fácil, mas quem disse que seria? Dez pila na Pedro Chaves Barcelos para Ulisses Cabral. 10 minutos, 3,5 km. Vamos dar ali. Olha, 15 para as 2 da tarde. Peguei o celular para dizer que estava aqui no recuo da Furriel. A teoria do recuo, deu tudo certo. Não consegui nem começar a falar e já tocou ali. Vou pegar aqui na Pedro Chaves Barcelos na frente. Uma corridinha ok. 10,16 para 3,5 km. Vai levar ali para o Ulisses Cabral no bairro do Chácara das Pedras. E nada mais. Eu queria dizer que fiz uma voltinha interessante agora. Não de ganhos, mas assim de zero deslocamento. De parar na rua e tocar na mesma rua, na mesma quadra. Isso é bom, isso é gostoso. Só falta vergonha na cara, né? Pra pagar direitinho as corridas. Mesmo que os passageiros estejam perto. Enfim. Olha aí pegar o Pablo então aqui na Pedro Chaves Barcelos. Para mais uma corridinha. 2h03, feito aqui. Recuo, teoria do recuo, de novo. Parei aqui no recuo do condomínio na Ulisses Cabral, onde deixei o rapaz. Queria comentar com vocês, não sei se vocês estão ligados. No final de semana aí, acho que não lembro se foi sexta ou sábado, eu postei um vídeo que esse pessoal do grupo do Fique Off que eu tô participando fez, né? Uma chamadinha, todos os participantes chamando o Fique Off e depois o Cristiano no final dando uma explicação do que se trata. Postei esse vídeo aí, acho que foi sexta-feira de noite lá no meu Insta. E todos os colegas aqui da região também o fizeram. E eu queria comentar com vocês que estourou a bolha nada aqui. Não sei se vocês viram o Floripa, que eu me lembro agora o Floripa, mas teve alguns outros grandes aí do Brasil que também repostaram, repercutiram o vídeo. E eu achei bem legal, é como se fosse o início de uma movimentação, o início de um movimento, né? Para que a gente consiga ser escutado de alguma maneira por alguém e tente melhorar de alguma maneira o nosso trabalho. É só o começo. Talvez, eu não sei se essa questão do Fique Off em si, especificamente falando, está tendo resultado. Até acredito que não, pela minha sensação aqui no mês de maio. Mas, de novo vou falar, é um movimento que só vai ter resultado se tiver aderência da grande maioria dos motoristas, seja essa ou seja aquela
ou seja, aquela outra movimentação, só vai ter qualquer tipo de resultado se tiver aderência da grande maioria, né? Então eu peço para você que me segue, que acompanha o canal e que de alguma maneira concorda, ou mesmo que discorde dessa situação, que sigam, que a gente continue falando a mesma voz, continue repercutindo esse movimento, porque não existe nada institucional que represente motorista de aplicativo, não existe sindicato, não existe categoria, não existe porra nenhuma. E talvez as redes sociais seja, não vou dizer o único, mas talvez uma forma de que a gente consiga chegar a muito mais motoristas, né? E também passageiros, e que pessoas relevantes escutem, vejam o nosso movimento. A ideia é que outros movimentos a partir de agora sejam bolados por este grupo que eu estou participando. O primeiro é esse do Fique Off, e eu não vou adiantar nada aqui, até porque não existe nada já definido em relação às próximas campanhas, mas eu fiquei bem satisfeito de alguma maneira quando eu vi ontem a postagem do Fernando Floripa, e daí eu comecei a fuçar mesmo no Instagram, e vi que outros colegas também de fora daqui estão repercutindo, e estão falando, e estão abraçando a nossa ideia. Talvez seja essa união seja a única maneira que a gente consiga, né, de alguma maneira chegar a algum lugar. Amanhã vai ter um churrasco, né, então, do mês de maio, desse movimento. Eu já falei aqui no começo do mês, convidei vocês. Quando tu estiver vendo esse vídeo, o evento já vai estar acontecendo, provavelmente, mas já está fechado, enfim. Quem confirmou, quem colocou o nome na lista, colocou o nome na lista, e quem pagou, pagou. Amanhã eu vou estar lá, eu espero contar com a tua presença, né? Espero que tu tenha feito esse caminho de confirmação, nome na lista, enfim, pagamento. E a gente troca uma ideia, porque hoje somos aproximadamente 20. Essa aqui dá pra fazer, 10 pila pro Intercap. Não sei se vocês perceberam a quantidade de corrida que eu recusei até achar uma bem mais ou menos ali pro Intercap, pegando o Guatemix. Então hoje somos mais ou menos uns 20 neste grupo, né? E amanhã vai ter em torno de 200 participantes do churrasco. Se a gente conseguir que esses 200 tomem o mesmo caminho, entre aspas, já vamos repercutir para mais. Eu com os meus inscritos, com vocês, esses 150 convidados aproximadamente que vão participar, com seus grupos, com seus amigos, e talvez expanda essa ideia, né? Então é importante esse movimento. Vai ser um momento de confraternização, por que não? Porque é um churrasco, a gente está pagando, a gente vai, né? Vai ter trago lá para quem quiser beber, com responsabilidade, aquela coisa toda. Vai ter, não sei se o tempo vai estar bom, mas vai ter tem um campo de futebol, o local que nós vamos é num campo de futebol. Então vai ser uma forma de confraternização e talvez, né, o início, um embrião de algum tipo de movimento que nos leve a algum lugar. Porque nós chegamos num ponto que parece que não tem poder nenhum, não tem força alguma, não tem voz, não tem poder nenhum, acho que essa é a palavra. E eu estou nesse estado que vocês estão vendo, não sei se percebem. Mais um dia assim extremamente ansioso. Mal consigo falar, mal consigo expressar, mas estou me esforçando aqui para que consiga passar essa ideia de, enfim,
Então eu só queria compartilhar com vocês então que eu fiquei bem satisfeito ontem de alguma maneira quando colegas começaram a repercutir a repercussão que os grandes, entre aspas, o pessoal de fora do Rio Grande do Sul está fazendo no nosso vídeo. Espero que isso chegue cada vez a mais e mais e mais e mais motorista, para ver se os aplicativos criam isso aqui de vergonha na cara, né? E nos reembolsem, nos recompensem com valores justos pelas corridas que a gente está fazendo. Porque isso aqui é uma realidade. Esse movimento, esse serviço, isso aqui é uma realidade em cidades como Porto Alegre, por exemplo. A cidade não se movimentaria mais se não fossem os aplicativos. Isso é fato. Não do jeito que está hoje em dia. Não dá para simplesmente dispensar isso aqui. Mas para isso a gente precisa estar satisfeito, né? Para prestar um bom serviço, para ter condição de manter um carro, para trabalhar com tranquilidade. Isso depende de todos, inclusive dos passageiros, né? Cheguei aqui já a pegar o próximo Iro José, acho que é isso, para levar ali pro Intercap. Vamos embora, pelo jeito não vai tocar nem para mandar merda, com um X ligado. Mas não é hora de estar em shopping, né? 10 para as 3 da tarde, 5h88 para João Vale, pegar onde aqui? Não vou. Não vou parar de fazer corrida de 5,88, parar de fazer corrida de 6,98, parar de fazer corridinha mais uma só para não passar batido. Enquanto a gente não parar de fazer essas corridas, elas vão continuar sendo oferecidas. 10 para as 3 da tarde, estão saindo daqui do Guatemi. 695 para Nilo, buscando a Nilo. Não, tudo vermelho aqui, nem pensando. Só para não passar batida, eu descobri outro dia, se bem que essa estratégia com o Fique Off é impossível usar. Possível não, mas não faz sentido usar aquela minha estratégia que eu fazia quando eu vim pro Guatemi, de alterar no meu aplicativo o destino para Cocobambu, 15 pila para Azenha, pegar ali. Vamos dar ali. Pegar a Elga aqui no Jardim Europa pra Azenha, 15 pila. Que merda, sabe? 20 minutos. 20 minutos pra 15 pila. É isso que a gente tem que parar de fazer. Por favor. Passou da hora da gente entender que tem que parar de fazer favor. Vocês já se deram conta que as promoções que os usuários ganham da Uber, quem paga somos nós? Comentei com aquele rapaz o primeiro do dia que eu trouxe lá, entre outras coisas, sobre a questão dos aplicativos, Ligacop, Garupa. Falamos de tudo um pouco, tudo junto e misturado, sobre o preço que a gente ganha, não sei mais o que. E uma das coisas que eu comentei com ele é isso. Abre o teu relatório que tu deve estar recebendo hoje ou amanhã, em relação à semana passada, que o aplicativo sempre manda nas segundas-feiras. Vai ter lá uma linha, promoções para o usuário, abatido do valor bruto das corridas. Ou seja, tu que paga, eu que pago a promoção que o usuário ganhou do aplicativo. O que estava falando antes? 10 para as 3. Ah, sim, tá. Então vou voltar a um assunto que não é mais pertinente, na verdade, porque com o Fique Off não faz sentido. Mas quando eu venho pro Guatemi, eu sempre altero o destino da viagem pro Cocobambu. Eu já falei isso em outros vídeos, né? E não vou entrar no mérito por que aqui. Outro dia eu levantei essa bola que eu não consegui alterar porque desapareceu a canetinha e, enfim, tinha acabado. Mas também com o Fique Off não fazia sentido, uma vez que eu vim off mais uma vez. Então eu não tava aumentando, não tinha como aumentar a minha chance de oferta estando off, né? Não faz sentido nenhum, uma coisa que invalida a outra. Espero que tu tenha entendido esse raciocínio.
Mas eu só queria trazer que sim, ainda tem a canetinha. Eu descobri a canetinha, eu achei a canetinha perdida no meio do estojo e tá lá ela, só que tá difícil. Primeiro tu tem que procurar, depois tu tem que se esforçar um pouquinho para fazer a alteração. Mas ela tá lá. Mas como eu não ensino macete, não que isso seja um macete, porque isso aí na prática não muda nada, né? Não muda, não tem vantagem financeira com isso. Como eu não ensino macete, eu não vou ensinar isso aí também. Só para não passar batido. Mas a canetinha tá lá, tá? E na real não serve pra porra nenhuma, né? Em algum momento da vida ela tinha um dos macetes aí e tal, que ela fazia sentido, mas hoje não existe mais. Eu acho. Até porque tu não quer taxa, né? Tu precisa de taxa de aceitação? Não, né? Eu não. Pegar a Elga então aqui no Jardim Europa pra levar lá pra Zenha. 15 pila. E nada mais. É isso aí. 13h25 da tarde. Sabe o que eu tô fazendo? Indo pra casa. Não consigo mais, né, Moisés? Eu não consigo mais, né, Moisés? Não. Paguei a senhora ali na Zenha. Nem foi a pior corrida do mundo. 8 km, 15 pilas, certinho, 15:00 para 21 minutos que eu peguei lá na Jardim Europa, no último take. Mas vim me remoendo toda a viagem, pensando o que eu tô fazendo aqui. Não cheguei a essa conclusão. Só sei que eu não quero mais. Eu não quero mais. Eu pensei, vou chegar ali na Zenha, vou pegar a cascatinha. Se eu entrar na Teresópolis, em direção à Zona Sul no caso, né? Seguindo ali o leito da avenida, se eu chegar na Teresópolis eu desligo o aplicativo. Sem tocar, qualquer coisa que me convencesse a continuar na pista. Não tocou e eu tava torcendo para que não tocasse, confesso para vocês. Vamos para casa e amanhã tem churrasco, não vamos trabalhar, não pretendo trabalhar. Vamos resenhar, vamos trocar ideia, talvez costurar alguma coisa com os guris. E quarta-feira vai ser, já está sendo na minha cabeça o que eu vou fazer a partir de quarta-feira. Provavelmente tu vai me ver aqui, nesse mesmo local, nesse mesmo carro, carregando os mesmos passageiros no mesmo aplicativo, no caso. Muito provavelmente tu vai me ver aqui. Mas a partir de agora eu só vou pensar no que eu vou fazer para acabar com isso aqui. O que eu vou fazer para acabar com isso aqui? E se tu não tá pensando nisso ainda, essa é a dica do diário de hoje. Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais e que não for eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E quem for no churrasco amanhã, até amanhã. Vamos trocar aquela resenha, da risada das nossas desgraças, porque é isso que nós temos no momento.